servo, mas que teu Espírito Santo também opere por meio da palavra do Senhor nessa manhã, para que nós possamos, Deus, de fato, viver a sua vontade, Deus. Venha o teu reino sobre nós. Faça a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe sua manhã, abençoe esse tempo juntos aqui de conferência. Antes de nós começarmos, eu queria estender uma palavra de boas-vindas para você que não é membro da nossa igreja, mas está nos visitando aqui nessa manhã. Temos várias pessoas e eu quero pedir ao Senhor que abençoe você, derrame graça sobre sua vida, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso meio. Temos alguns pastores, amigos aqui, que Deus possa abençoá-los também. Muito nos alegra ter você aqui, ter o seu apoio nessa conferência e que o Senhor possa nos edificar e nos encorajar nesse tempo juntos aqui, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos meditar brevemente nos primeiros 4 versículos desse capítulo. E eu gostaria de convidar você, então, a me acompanhar numa leitura da palavra, enquanto nós meditamos nesse tema. O tema que nós vamos tratar hoje pela manhã é pensarmos um pouco a importância da teologia num processo de discipulado, no processo de crescermos como os discípulos do Senhor Jesus. Mas como o pastor Pedro já bem disse aqui na abertura, a gente precisa, antes de tudo, começar dizendo que quando a gente fala da importância da teologia no discipulado, a gente não está pensando na teologia apenas num aspecto que pareça formal demais ou distante, talvez, do dia a dia dos cristãos de um modo geral. Porque às vezes quando nós ouvimos a palavra teologia, a gente pode pensar nessa palavra muito localizada no ambiente mais acadêmico, né? No ambiente, por exemplo, de uma faculdade teológica, de um seminário, ou restrito àquele grupo de pessoas que se interessa mais enfaticamente pela leitura de textos mais complexos ou discussões mais aprofundadas sobre o conhecimento teológico. Bom, não é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O que nós vamos falar é sobre teologia no sentido mais amplo, no sentido mais, talvez assim, próximo de cada um de nós, sem muitas restrições. Porque teologia, sobretudo, é o conhecimento de Deus e da verdade de Deus revelada. E nesse sentido, e exatamente nesse sentido, a teologia não se reserva a um grupo específico de pessoas, mas a teologia é a tarefa do povo de Deus. A teologia é do povo de Deus. A teologia é feita pela igreja e para a glória de Deus. No final das contas, nós nem deveríamos sequer cogitar uma teologia que não nascesse da igreja e servisse a igreja para a glória de Deus no final das contas. Afinal, que teologia seria essa que não é interessante para a igreja? Que teologia é essa que não serve o povo de Deus? Se existe uma teologia como essa, talvez a gente não deveria perder nem o nosso tempo estudando ela, nem nosso tempo conhecendo essa. Mas quando a gente pensa em teologia, nós estamos pensando sobretudo na verdade de Deus revelada nas Escrituras, que precisa ser ensinada, inculcada, guardada no coração de cada um de nós. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, então. Qual é a importância e o lugar do conhecimento bíblico aprofundado, teológico, no nosso processo de discipulado. E eu quero fazer isso, ou falar sobre isso com você, exatamente expondo um texto da palavra de Deus que nos fala sobre isso. Então eu não queria que essa palestra fosse, digamos assim, opinativa, mas sobretudo também a nossa submissão à palavra de Deus. Dito isso, vamos ler então esse texto que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 em diante. Você pode acompanhar comigo. Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, peça ao Senhor para que Ele nos instrua pela palavra, que Ele possa, de fato, nessa manhã, cumprir o que está no versículo 2. Corrigir, repreender e exortar por meio da sua palavra. Vamos orar juntos? Senhor, nós te rogamos que nessa manhã, enquanto meditamos na tua palavra, o Senhor, de fato, Deus, possa, de maneira tão oportuna, corrigir o nosso coração, se há algum erro, nos repreender, nos exortar, e que tudo isso, ó Deus, seja feito com a verdade do Senhor sendo aplicado ao nosso coração. Dá-nos a tua graça, dá-nos a iluminação do teu Espírito e capacita-nos a compreender todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Provavelmente você já teve alguma ocasião na sua vida em que alguém foi te passar uma tarefa muito importante, e essa tarefa ela era tão importante, mas tão importante, que a pessoa logo de cara já começou dizendo para você que não podia te explicar o que você tinha que fazer por telefone. Já teve dessas? Olha, eu preciso te passar uma tarefa, mas não dá para a gente conversar por telefone, não. E aí você já começa a pensar que aquilo é sério demais, não é? E aí você diz para a pessoa, não, mas me adianta. Manda um áudio no WhatsApp. E a pessoa diz, não, essa tarefa eu preciso de passar, mas eu queria que a gente conversasse pessoalmente. Eu quero sentar com você e te falar. E aí você normalmente fala, então tá bom, né? Então beleza, que dia nós vamos fazer isso? Não, amanhã. Não, mas não dá para ser hoje? Aí fala, não, porque não vai ter tempo. Caramba, esse negócio deve ser muito sério. Se amanhã, vamos marcar? Vamos marcar. Tal hora, tal lugar, com tempo a gente vai conversar. Quando você chega nessa conversa, e você já deve ter passado por isso, a gente já chega com uma certa expectativa, para não dizer ansiedade, e a gente já senta dizendo para a pessoa, e aí? E se for usar um bom mineirês, a gente já logo diz, desembucha. Não é? Fala logo o que você quer dizer para mim. E aí a pessoa fala, espera, antes de falar, eu preciso te dizer algumas coisas importantes e depois eu vou dizer a tarefa. Cara, você fala, então realmente é sério. A pessoa faz aquela introdução toda e depois te dá uma tarefa. E aí você entende, uau, realmente precisava de uma introdução, agora eu te entendi, a tarefa é muito séria. Eu tenho convicção de que todo mundo aqui já passou por alguma cena semelhante a essa em algum momento da sua trajetória. Seja no ambiente de trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja na igreja. É possível que você já tenha vivenciado alguma coisa assim. E eu estou te fazendo pensar sobre isso porque esse texto que nós temos diante de nós aqui nessa manhã é um texto que começa com um tipo de abordagem dessa. O apóstolo Paulo tem algo ou uma tarefa para dar para Timóteo, o seu jovem pregador, esse servo de Deus que está pegando o bastão da fé das mãos de Paulo para continuar o ministério, já que Paulo já tem uma dimensão muito clara de que o seu ministério está chegando ao final e a sua partida está próxima. Esse é o tom dessa carta. E Paulo agora precisa então passar como que esse bastão para Timóteo. Mas ele não faz isso apenas como uma conversa de corredor. Ele não faz isso apenas como uma notinha nessa carta. Ele começa fazendo uma longa e solene exortação para Timóteo. É o que ele faz, por exemplo, no versículo de número 1. A tarefa só aparece no versículo 2. Os motivos da tarefa só aparecem nos versículos 3 e 4. E depois, no versículo 5, ele acaba exortando de novo de maneira muito pessoal. Esse texto é um texto que exorta Timóteo sobre algo que é muito sério e uma tarefa muito fundamental no ministério daquele jovem pregador. Mas você sabe, assim como eu, que a tarefa que o apóstolo Paulo vai dar para Timóteo aqui não se restringe a Timóteo. Afinal de contas, à medida que Paulo escrevia uma carta para ser lida por Timóteo, essa carta deveria ser lida não apenas por ele, mas para toda a igreja, e não apenas para a igreja daquele período, mas para a igreja da geração seguinte e até hoje.
o que Paulo tem para dizer a Timóteo, a tarefa que Paulo está entregando a Timóteo, na verdade, Paulo está sendo um instrumento de Deus para entregar uma tarefa para a igreja. Essa tarefa não se restringe a um jovem pregador de 2000 anos atrás. Essa tarefa é nossa, é a tarefa do povo de Deus. E você já percebeu pela leitura que essa tarefa é exatamente o tema que nós estamos tratando nessa conferência. A tarefa que Paulo está entregando aqui é a tarefa do discipulado. É a tarefa do ensino na palavra de Deus. Paulo está passando esse bastão para Timóteo dizendo, olha, cabe a você agora pregar a palavra. Cabe a você agora ensinar a palavra. Ensine, passe isso para frente. As pessoas precisam conhecer a verdade de Deus e elas conhecerão a verdade de Deus à medida que você proclama o evangelho. À medida que você fala a palavra de Deus. É assim que geração após geração a verdade de Deus será transmitida. Quando nós estamos pensando em discipulado, nós precisamos entender que essa palavra tão linda, na verdade, revela algo muito simples. Porque discipular é chamar ou estar ao lado de alguém, convidando essa pessoa constantemente por meio da palavra de Deus a seguir Jesus. O discipulado, em última instância, não é para nos seguir, mas para seguir aquele que é o mestre sobre todos. Aquele que é o bom pastor. Aquele que de fato é a nossa direção. Discipulado é aprender sobre Cristo, aprender com Cristo e aprender à medida que caminhamos atrás de Cristo. Discipulado é estar com Ele, é segui-lo. E aqui Paulo vai enfatizar então para Timóteo a seriedade desse chamado. Ele vai falar sobre a tarefa desse chamado. E ele vai falar sobre os motivos de nós termos esse chamado, de discipularmos futuras gerações. Se Paulo passa por esses 3 passos, então eu queria que você pensasse sobre eles também comigo nessa manhã. Vamos começar no versículo 1. Olhe lá no versículo de número 1, como Paulo vai deixar muito claro para Timóteo e para nós hoje, sobre a seriedade do nosso chamado de discipularmos. O versículo de número 1 começa dizendo o seguinte, nós vamos ler de novo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, que aparece no verso 2. Quero chamar a sua atenção só para o versículo 1. Lembra da minha introdução? Paulo está aqui fazendo uma exortação solene. Paulo está chamando a atenção de Timóteo e também a minha e a sua atenção para percebermos que o chamado de pregar, ensinar a palavra e transmitir a verdade de Deus para a futura geração, para aqueles que se convertem, para aqueles que se achegam a Cristo Jesus, ou seja, a tarefa do discipulado é uma tarefa solene. E Paulo faz isso de uma maneira absolutamente profunda. Deixa eu destacar alguns pontos para você, e pelo menos 3 saltam aos nossos olhos aqui no versículo de número 1. Primeiro, Paulo começa dizendo, olha, eu conjuro você, eu chamo você à responsabilidade diante de Deus e de Cristo Jesus. A primeira conversa de Paulo é dizer, olha, o que eu vou dizer para você, a tarefa que eu vou te passar diante do Pai e diante de Jesus. Lembra da conversa séria que às vezes a gente tem? Essa aqui é seríssima, não é? Olha, eu vou te passar uma tarefa aqui, e eu estou te passando ela em nome de Deus Pai e em nome de Deus Filho. E aí você já gela todo e fala, vem coisa séria. E vem mesmo. Paulo está dizendo para Timóteo e mostrando para ele que a seriedade do chamado é uma seriedade que se dá diante de Deus Pai, diante do Senhor Jesus, diante desse Deus trino todo-poderoso. A tarefa do discipulado, a tarefa de pregar a palavra que vai ser descrita no versículo de número 2, é uma tarefa que não procede de Paulo mesmo, não procede da autoridade dele. Paulo está dizendo, olha, vem aqui, diante de mim, que sou o 13º apóstolo, o apóstolo dos gentios, que tenho várias vidas convertidas por causa de mim, que tenho um super ministério, que escrevi várias cartas. Não. Paulo não apela para nada que revele a sua autoridade própria, mas que revela a soberania de Deus. Eu te conjuro diante do Pai ou diante de Deus e diante do Senhor Jesus. Essa é a seriedade. Mas Paulo coloca outros ingredientes aqui para compor essa seriedade. Ele diz ainda, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Que notinha, não é?
Que detalhe esse, não é? É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu chamo você à responsabilidade desse chamado, e eu chamo você diante do Pai e do Filho. Mas além disso, eu chamo você à responsabilidade diante do fato de que o Filho é aquele que vai julgar vivos e mortos. Vivos e mortos. Quando você usa uma expressão dessa, vivos e mortos, é aquele tipo de expressão que não dá para sobrar ninguém, dá? Alguém consegue se escapar dessa? Não dá. Não, mas já morreu, esse aí não vai ser julgado. Vai. Vivos e mortos. Paulo está chamando a atenção de Timóteo para o fato de que a tarefa que ele tem nas mãos, e que eu e você também temos como igreja, é uma tarefa cujo juízo não virá jamais dos homens. Pelo menos não o juízo que vale alguma coisa. O juízo vem de Deus. Quem julgará as nossas obras, quem examina aquilo que nós fazemos, quem escrutina os desejos, interesses e motivações do nosso coração, como a gente viu aqui nessa pequena encenação, é o Senhor. É o Senhor que conhece o nosso coração. É o Senhor que pesa as inclinações e intenções do nosso coração. Paulo está chamando Timóteo para perceber que diante desse chamado, Deus Pai e Deus Filho são testemunhas. Cristo é testemunha como aquele que é juiz de vivos e mortos. Timóteo, eu conjuro-te, prega a palavra. Mas além disso, o versículo 1 ainda diz algo mais. Porque Paulo diz, olha, perante Deus e Cristo Jesus, perante Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos, e ele coloca um outro detalhe. Aquele que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. A palavra manifestação aqui é a palavra epifaneia. Epifaneia significa como que essa manifestação visível e gloriosa de Cristo. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, a tarefa que eu estou te passando é tão séria, e ela tem Deus Pai e Deus Filho como testemunha. Cristo é testemunha como aquele que há de julgar vivos e mortos. E ele há de julgar vivos e mortos quando ele aparecer visivelmente. Quando ele se manifestar gloriosamente. Quando a sua epifaneia acontecer. Quando o seu reino se estabelecer plena, total e indiscutivelmente. Quando isso acontecer, todos serão julgados. Todos serão escrutinados. A sua tarefa tem essa seriedade. A gente poderia dizer que a tarefa que Paulo estava para passar para Timóteo é uma tarefa cuja solenidade é escatológica. O que isso quer dizer? Que no final das contas, isso é uma questão do juízo final de Deus. Deus te chama a cumprir uma tarefa e Ele mesmo é aquele que chamará todos para prestar contas no último dia. Deixa eu ver se você é um servo bom e fiel. Deixa eu ver se você é um bom dispenseiro das coisas que eu coloquei na sua mão. Deixa eu ver se você é um bom mordomo de tudo que eu te entreguei e disse, cuida, desenvolve. E quando eu voltar, eu quero prestação de contas. Eu quero verificar isso. Eu não sei você, mas eu imagino que quando Timóteo estava lendo essa carta pela primeira vez, e aí ele chegou nesse trecho, e lembra que a carta não tinha versículos, nem números, nem capítulos. Então ele estava lendo o texto corrido. E aí ele estava ali abrindo o pergaminho. Então talvez ele não tivesse visto ainda o versículo 2 em diante. Ele só viu 1. E aí, talvez, eu não sei. Mas eu, pelo menos, eu penso que eu ia chegar no 1 e ia falar assim, Jesus, desço o rolo, segura o rolo. Eu quero saber o que vai acontecer logo em diante ou não. Quero saber que tarefa é essa ou não. Porque Paulo está mostrando para mim e para você que a tarefa que nós temos para cumprir, que o discipulado, que a pregação do evangelho, o ensino da palavra, o discipulado daqueles que se convertem, é uma tarefa de natureza solene. Ela é necessária, ela é absolutamente importante e ela é séria porque ela parte de Deus. Nós temos como testemunhas do Senhor, Deus Pai, Deus Filho, temos o juízo de Cristo, temos a sua aparição gloriosa e a manifestação plena do seu reino. Essa é a seriedade. Esse é o tom. Bom, mas se esse é um chamado sério, que chamado é esse? Qual é a nossa tarefa?
Eu quero te conduzir então agora para o versículo de número 2, que é também o segundo ponto dessa mensagem. Se Paulo entrega um sério chamado, ou se há uma seriedade nesse chamado, a gente precisa se perguntar qual é a tarefa do chamado. Que tarefa é essa? O que é que Timóteo e eu e você devemos fazer como igreja e como povo do Senhor? Vamos ler de novo o versículo de número 2? Agora com todo o contexto do conjuro-te aí no versículo 1, conecta essa ideia. Prega a palavra. Prega a palavra. Esse é o ponto estabelecido e básico do versículo 2. O texto continua. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Há muita coisa que Paulo colocou nesse versículo 2. Vamos tentar destrinchar cada uma delas. Primeiro, chama a nossa atenção para o fato de que Paulo consegue resumir toda a nossa tarefa como igreja em uma expressão única. E essa expressão é a que aparece como cabeça desse versículo. E a expressão é: prega a palavra. Essa é a ordenança. Essa é a direta e clara ordenança de Paulo a Timóteo e do Espírito Santo de Deus a Timóteo e a todos nós hoje. Preguemos a palavra. Essa é a nossa tarefa por excelência. A palavra pregar, a palavra aqui, a expressão pregar especificamente, é uma palavra grega que tem a ver com o sentido de você fazer isso de uma forma pública. Não apenas uma forma de você ler a palavra em casa, de você pregar a palavra para si mesmo. Aqui a ideia de queriço, proclame, fale dessa palavra para outros. Anuncie a palavra, torne a verdade de Deus pública. Essa é a ideia. Pregue a palavra, publique a palavra. Faça com que a palavra de Deus seja vista e conhecida. E é interessante porque todo o restante que Paulo vai dizer no versículo de número 2 está como que, de alguma maneira, fixado nessa primeira e grande ideia. Paulo vai falar sobre estarmos prontos, vai falar sobre corrigir, repreender, exortar, mas tudo isso se prende, se conecta a esse primeiro mandamento claro: prega a palavra. Proclame a palavra. Que palavra é essa? A gente consegue perceber e nitidamente a gente, por intuição, quando lemos esse texto, pensamos, poxa, essa é a palavra de Deus, obviamente. Mas se a gente pode comprovar isso textualmente, eu quero te fazer se lembrar de dois textos. Um bem pertinho, por exemplo, 2 Timóteo 3,16. Olhe para os versículos que estão acima do texto que nós lemos. Paulo ali está dizendo o quê? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual palavra precisa ser anunciada? Toda a escritura. Toda a verdade de Deus. Talvez o que distingue, de fato, nós reformados, nós que cremos nas doutrinas da graça, nós evangélicos de um modo geral, é o apego e a dependência total da palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Deixe-me dizer isso para você de maneira muito clara. Todas as vezes que nós temos tradições ditas cristãs, que começam negociando a supremidade da palavra de Deus na vida da igreja, isso vai terminar em heresia e em desvio. Isso acontece com o romanismo, por exemplo. Isso acontece com a igreja católica, que embora valorize a palavra, não entende que a palavra é a única regra de fé e prática. Não entende que a palavra é a única fonte de verdade. E se ela não é a única fonte de verdade, outras fontes podem ser verdadeiras. E, consequentemente, o desvio da verdade de Deus acontece. Isso acontece, por exemplo, numa teologia liberal, e cada vez mais ela cresce no nosso tempo, em que a opinião, ou a filosofia, ou o politicamente correto, ou aquilo que é verdade para mim, se torna superior, ou no mínimo em pé de igualdade com a Escritura. E toda vez que isso acontece,
há desvio da verdade de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo: prega, proclame a palavra. A palavra é a Escritura, é a verdade de Deus, útil, inspirada, poderosa, mais afiada do que espada de 2 gumes. Essa é a palavra. Essa palavra também, o próprio apóstolo Paulo vai nos deixar claro, lá em 1 Timóteo 1,15. Vai lá comigo, por favor. É a palavra cujo foco central, ou cuja ênfase, é sempre o Evangelho. Nós pregamos a Escritura, e pregamos verdadeiramente, e pregamos toda a Escritura, mas nós pregamos toda a Escritura para revelar Cristo na Escritura. Nós não lemos a Escritura, por exemplo, como um judeu leria. A gente não olha para o Antigo Testamento e diz assim: o Antigo Testamento é sobre uma religião que não tinha Jesus. O Novo Testamento é sobre Jesus. Não. A gente lê de Gênesis, Apocalipse, com um fio de ouro atravessando todos os 66 livros da Bíblia, nos fazendo enxergar Cristo em cada página, cada página, cada página. Lembra de Jesus se colocando ao lado dos discípulos de Emaús que voltavam tristes para casa? Nós cantamos uma música aqui que fez referência a essa história. E Jesus no caminho foi contando para eles como toda a Escritura falava a seu respeito. Não nos ardia o coração enquanto ele nos falava? A Escritura é sobre Cristo. Paulo diz aqui em 1 Timóteo 1,15 o seguinte: fiel é essa palavra, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que palavra é essa que é fiel e que é digna de toda aceitação? Paulo resume para nós o versículo 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se um dia você estiver procurando na Bíblia um resumo do que é o Evangelho para você dizer para alguém, 1 Timóteo 1, versículo número 15. Esse é o resumo do Evangelho. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Diga isso para as pessoas. Fale exatamente isso para as pessoas. Se você não sabe explicar muita coisa, ou está com medo de alguém fazer alguma pergunta difícil sobre sofonias, fique tranquilo. Diga para ela: talvez eu não vou saber te responder isso agora, mas uma coisa eu sei te dizer: Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Isso é o Evangelho. Isso é a verdade. Isso é o mínimo que revela o máximo do poder de Deus para salvar. É maravilhoso. E Paulo está dizendo para Timóteo, volte no seu texto: eu te conjuro, Deus Pai, Filho, juízo, aparição, prega a palavra. Por que é tão importante que o nosso discipulado, que o ensino na igreja seja um ensino preso, fixado, vinculado à palavra de Deus? Os motivos parecem muito claros. Primeiro, porque só a palavra tem autoridade. A palavra de Deus, ela é autoritativa. A palavra de Deus não deve ser questionada. A palavra de Deus não deve ser refletida se eu devo obedecer ou não. Ela é autoridade. É a nossa regra de fé, mas também de prática. Além disso, a palavra é a verdade que tem autoridade divina e autoria divina. A verdade de Deus, a Escritura, o Evangelho, não é produto de homens em última instância. Mas você pode pensar: poxa, mas espera aí, quando eu abro um livro da Bíblia, não está escrito o nome de alguém lá? Não é uma carta de Paulo? Como é que não tem autoria humana? Lembra do que Paulo está dizendo? Toda a Escritura, no final das contas, é inspirada por Deus. Deus usa meios humanos, óbvio. Mas a autoridade da Escritura é o Senhor. É o Senhor. A palavra revela o Evangelho. A palavra nos alimenta espiritualmente. A palavra pregada, em último lugar, glorifica a Deus. Agora deixe-me mostrar a você como Paulo descreve essa tarefa aqui no versículo de número 2. Porque está claro para nós de que a nossa tarefa principal é pregar a palavra, proclamar a verdade de Deus, ensinar toda a Escritura. E nesse sentido, incluir teologia no discipulado, incluir a verdade de Deus no discipulado, incluir o ensino da verdade de Deus no discipulado. Bíblia não é um detalhe
na nossa jornada de fé. A Bíblia, a palavra de Deus, é o fundamento da nossa fé. Olha o que Paulo diz aqui. Ele chama a atenção, ou chama a nossa atenção, para 4 aspectos do cumprimento dessa tarefa. O primeiro aspecto que ele nos chama a atenção é sobre a prontidão em pregar a palavra. Olha no seu texto de novo, ele diz: prega a palavra, insta, ou esteja preparado, a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não seja. A primeira exortação que Paulo nos dá aqui, dá a Timóteo, a mim e a você, é: pregue a palavra, e pregue a palavra com constante prontidão para fazê-lo. Fique pronto, esteja pronto, quer seja oportuno, quer não. A gente precisa tomar cuidado com ler esse texto e não incorrermos no risco dele conflitar com outras orientações bíblicas dadas pelo Senhor Jesus, de, por exemplo, sabemos a hora de falar, sabemos temperar aquilo que vamos dizer, encontrarmos a oportunidade de reconhecer a maneira correta de falar, para que a gente não entenda que essas duas orientações estão em conflito. A gente precisa entender que, de um lado, a Escritura nos adverte a sabermos como dizer, como colocar, mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: seja pronto. Você precisa estar pronto. Está pronto o tempo inteiro. Esteja preparado. Quer você ache que é oportuno ou não, esteja pronto para pregar a palavra de Deus. Ocasiões podem surgir. Você pode ter a oportunidade de falar. E se você não estiver pronto, você vai dizer: não, eu prefiro não falar nada agora. Não vim preparar, não trouxe minha Bíblia. Eu não estou com aquela Bíblia especial toda rabiscada, cheia de rascunho. Não estou com ela não. Não. Hoje eu não vou falar nada não. Não é? A gente precisa estar pronto. A gente precisa estar pronto, porque quando a gente não está pronto, parece fila de almoço de acampamento. Já viu fila de almoço de acampamento? O pastor chega para o temor de todos os acampantes e fala assim: quem vai orar? Aí todo mundo começa a olhar para o lado, olhar para o lado. Você ora, fulano? Não, eu não, pelo amor de Deus, eu não, pelo amor de Deus, eu não, pastor, outra pessoa. Esteja pronto. Agora, parece-nos que o fato de Paulo estar dizendo para Timóteo que ele precisa estar pronto, não diz apenas sobre a prontidão num sentido temporal, de você estar ali para qualquer momento, mas no sentido da seriedade. Lembra, o tom é esse. O tom é esse. Você está diante do Pai, do Filho, daquele que julga vivos e mortos, daquele que voltará e manifestará o seu reino. Esteja pronto. Isso é seriedade. A maneira como nós lidamos com a palavra. Eu amo a palavra, eu amo o Senhor. Eu amo a verdade de Deus revelada. E nesse sentido, essa seriedade está estabelecida no meu coração. Eu estou pronto. Pronto para falar de Jesus. Mas além disso, um segundo aspecto dessa tarefa é de que a palavra de Deus precisa ser pregada no sentido de corrigir os homens. É o que aparece na sequência do seu texto. Ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige. Quando a gente olha para, na verdade, essas 3 palavras que vão aparecer aqui na sequência, todas elas são próximas umas das outras, em especial as 2 primeiras, corrige e repreende. Mas eu creio que a gente pode perceber nuances diferentes aqui do que Paulo está dizendo. E a primeira, então, chamando a atenção para a palavra corrige, é que aqui Paulo está dizendo que ao pregarmos a palavra de Deus, nós vamos admoestar ou corrigir os homens de tal forma a apresentar aos homens, por meio da verdade de Deus, por meio de argumentos bíblicos sólidos, qual a natureza do nosso pecado, aquilo que está errado em nós. Corrigir, então, é mudar a rota, é dizer: olha, o que você está pensando não é bem correto. Precisa ser corrigido pela verdade de Deus. Deixe-me dizer de maneira prática que nós evangélicos temos que parar com essa mania politicamente correta nossa, de às vezes estarmos numa roda de crentes e alguém fala uma bobagem do ponto de vista bíblico e a gente diz assim: é verdade, né, irmão? Glória ao Senhor Jesus, né? Cada um tem sua perspectiva, né? A palavra, a Bíblia, assim, é tão aberta a interpretações, né? Isso é politicamente correto, irmãos. Isso é mundanismo na nossa forma de pensar.
esse relativismo da verdade, isso é a tendência de querer acomodar os erros dos outros e os pensamentos deturpados. E é exatamente esse o instrumento das trevas. Destruir a verdade pela, digamos assim, a absorção lenta e quase não perceptiva da mentira. Não. Quando a gente está conversando e alguém diz uma coisa que é explicitamente errada, a gente precisa corrigir. Irmão, o que você está falando não bate muito bem com o que a Bíblia diz. Vamos ver isso aqui juntos? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não crê? Então vamos para esse texto aqui e vamos fazer o seguinte: o que o texto estiver dizendo é o que a gente acredita. Amém? Amém. Então vamos embora. Está vendo? Não pode ser isso aí que você falou. É até legal isso aí que você falou, mas não é verdade não. Esse videozinho que você citou é bacana, mas é heresia. Não funciona não, Jesus não gosta não. A verdade é essa. Paulo está dizendo para nós que parte do discipulado e parte de pregarmos a palavra tem a ver com corrigir. Convencer pela verdade de Deus sobre aquilo que é errado. Isso não está certo, certo é isso aqui, ó. E se nós, irmãos, não acreditarmos que existe uma verdade de Deus, e se nós somos envolvidos nessa lógica de que cada um tem a sua verdade, nós vamos lidar com o fato de que se todo mundo tem uma verdade, então não existe verdade. Então não existe. Porque cada um tem a sua. Quando a gente lida com a palavra de Deus, não deveria haver espaço para opinião. Eu penso que. Eu penso que é o que Deus pensa sobre isso. Esse é o ponto. Além disso, Paulo continua dizendo, olha, além de corrigir, repreende. Embora essas duas palavras sejam próximas, mas os exegetas fazem a gente pensar, os estudiosos fazem a gente pensar que essa ideia de repreender aqui tem mais a ver com, de alguma maneira, admoestarmos ou chamarmos a atenção de alguém por sua consciência pecaminosa. Se no primeiro ponto, corrigir tem a ver com um aspecto mais intelectual, a ideia agora de repreender tem a ver mais com o aspecto da consciência do indivíduo. Olha, o que você está fazendo, o que você está pensando, o que você está sentindo também está errado. Porque a palavra de Deus, ela não corrige só o que a gente pensa, ela corrige também aquilo que a gente sente. A palavra de Deus corrige também aquilo que a gente sente, a maneira como a gente percebe o mundo, a maneira como a gente toma consciência dos nossos pecados. Deixa-me te dizer uma coisa muito clara. Quando nós não olhamos para a Escritura, para que a Escritura confronte o nosso coração, por exemplo, nós podemos achar que nós não temos muito pecado. Não é verdade? Quem não debruça sobre a Escritura, quem não lê a palavra de Deus de maneira confrontadora, pode pensar, eu acho que eu estou bem. Pega os 10 mandamentos, dá uma olhada assim em geral, não estou matando ninguém. A última coisa que eu roubei foi uma caneta no escritório, tem 10 anos. Eu acho que eu passo. Mas quando você confronta o seu coração com a verdade da Escritura, saiba, irmãos, não existe espelho mais claro, mais nítido, mais revelador do que a palavra de Deus. Nós, crentes, temos uma mania péssima de nos compararmos uns com os outros. Não, se você for pensar, eu acho até que eu sou um crente assim, bênção. Porque eu trabalho na igreja, eu não mato ninguém. Eu acho que eu estou até melhor do que alguns líderes. Irmão, a nossa referência não são os líderes. Nossa referência é o Senhor Jesus. Compare-se constantemente com o Senhor Jesus. E constantemente você terá que confessar pecados. Compare-se constantemente com outros, e constantemente nós seremos iludidos. Esse é o ponto. Paulo está dizendo, olha, repreende, consciência pecaminosa. E além disso, para terminar, essas orientações da tarefa, ele diz, corrige, repreende e exorta. Exorta. Exortar aqui nesse texto é uma tradução de uma palavra grega, que é a palavra parakaleo. Parakaleo é uma palavra muito usada nas Escrituras, para se referir, por exemplo, ao papel do Espírito Santo.
para se referir ao papel de admoestação, de aconselhamento, mas também de encorajamento. E aqui parece que o ponto de Paulo é dizer, olha, corrige aquilo que está errado, repreende uma consciência afetada pelo pecado, mas encoraja, dá ânimo, dá força, exorta a continuar, aconselha a se manter firme. E a gente sabe disso por causa do que vem na sequência. Ele diz, faça isso com longanimidade, faça isso com doutrina. E nos versos 3 e 4, ele diz, porque os dias são maus e as coisas vão ficar muito ruins. Então você precisa ir repreendendo, corrigindo e encorajando os crentes. Parte do discipulado, por meio da boa teologia e da boa palavra, é nos encorajar a ficarmos firmes nos dias difíceis. Irmãos, sem uma boa teologia, a gente não aguenta lidar com as tempestades da vida. Não tem como. Uma má teologia é como uma casinha de palha, construída sobre areia. Quando vem os ventos, as tempestades e as chuvas, ela vai embora. Mas quando eu tenho uma boa teologia, e no sentido de quando eu sei quem é Deus, o Deus bíblico, o Deus revelado, o que Ele diz a meu respeito, o que é a salvação em Cristo, o que é a certeza da fé, o que é a convicção das promessas de Deus. Quando eu tenho essa solidez ao meu redor, é como se eu olhasse para essa casa e percebesse que ela está sobre a rocha, que ela está firmada com paredes de tijolos firmes e acimentados, e eu digo, essa casa vai prevalecer. Porque dias maus, quer nós queiramos ou não, se abaterão sobre nós. Uma boa teologia faz com que a gente lide com os problemas da vida de uma maneira mais segura. Bom, se essa é a tarefa, Paulo termina dizendo no versículo 2 que a nossa realização dessa tarefa precisará ser sempre com longanimidade e doutrina. Por longanimidade ele está dizendo, olha, a tarefa do discipulado não é aquele tipo de tarefa que você faz da noite para o dia. Cristãos sadios não são formados da noite para o dia, não é? Maturidade espiritual não é alguma coisa que você trupica nela e de repente você é maduro. Mesma sabedoria, mesma maturidade espiritual leva tempo. E como discipulador, eu também preciso ter longanimidade. Longanimidade, paciência. Umas coisas são ensinadas devagarzinho, não é? As pessoas vão aprendendo, aquilo vai guardando no coração, a verdade vai sedimentando no coração. E além de longanimidade, a gente precisa de doutrina. No texto original, didaquê, ensino, verdade, conhecimento. O discipulado precisa envolver doutrina, verdade de Deus. Aquilo que eu sei e que eu não negocio. Ponto final. Tem coisas que a gente pode negociar, não pode? Como cristãos. A gente pode discordar de coisas que são caráter secundário. Por exemplo, talvez você bata palma para acompanhar uma música durante o culto. E talvez seu irmão do lado não bata. Ok. Ninguém é mais santo ou menos santo só por bater palma. É só palma. Tem um dia que a gente bate palma todo mundo junto. No dia de parabéns. Aí nós estamos unidos. Mas crer que Jesus é o Senhor não é negociável. Você crê que Jesus é o Cristo, o próprio Deus que se encarnou, que vive entre nós, que reina glorioso sobre todas as coisas? Não, eu acho que Jesus é só um grande profeta. Então nós não somos irmãos. Não existe comunhão. Não, mas ele é uma pessoa tão boa. É tão boa, mas está indo para o inferno. Se não acreditar que Jesus é o Senhor, pode ser boa, vai ter um monte de gente boa sendo condenada ao inferno. Muito de gente boa. Porque crer em Cristo não é negociável. Há algumas coisas que são, mas outras não são. Paulo está dizendo, nós precisamos repreender, corrigir, exortar com longanimidade, mas com doutrina. Verdade de Deus. Não rejeite doutrina. Não ache que doutrina é uma coisa que engessa a fé. Não ache que boa doutrina esfria a fé. Quem esfria a fé é o coração pecaminoso do homem, não a doutrina. Não a doutrina. A verdade de Deus é que dá base e fundamento para o nosso coração. Mas para a gente terminar, eu queria te mostrar agora que essa tarefa, ou esse chamado que é solene e é sério, versículo 1, que é descrito com tanta
clareza no versículo de número 2, tem um motivo para nós, ou tem uma urgência. Por que Paulo começa solenemente conjurando Timóteo a essa tarefa? Porque ele sabe que existe uma urgência. Eu quero passar por ela rapidamente com você. Paulo diz nos versículos 3 e 4, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, prega a palavra, corrige, repreenda, exorta, com toda a longanimidade, com toda a doutrina. Sabe por quê? Porque tempos de incredulidade, de apostasia, de afastamento de Deus, de profunda entrega ao pecado, surgirão. Ele começa dizendo, pois haverá tempo. Existem tempos, e cada vez mais que o dia de Cristo Jesus se abrevia, os tempos pioram. Os homens se tornam mais distantes de Deus, mais sem amor, mais sem temor, mais completamente deturpados na sua mentalidade. Haverá tempos difíceis. Ele qualifica isso para nós pelo menos de 3 maneiras. Haverá tempo em que não mais será tolerada uma doutrina sadia. É o que ele diz. Não mais darão ouvidos ou não suportarão a sã doutrina. Haverá tempo que as pessoas vão ouvir a verdade de Deus, a sã doutrina, a doutrina correta, o ensino correto e dizer, isso fede a mofo, eu não quero isso, eu não concordo. Eu não gosto disso. Isso é fundamentalismo. Isso é coisa de gente cafona, coisa de gente conservadora. Coisa de gente burra. É assim, você está acostumado a ouvir coisas assim no nosso mundo de hoje? Você crê nisso? Isso é ridículo. Você crê nisso? Isso é fundamentalista. Você crê nisso? Isso é lixo. Haverá tempo em que essa doutrina ela não vai ser nem sequer suportada pelas pessoas. A verdade de Deus, eles vão querer o tempo inteiro que a verdade de Deus seja suprimida ao ambiente privado. Fecha a porta da igreja, fala essas coisas só para vocês. O mundo não quer ouvir essas coisas mais. O mundo não tolera mais ficar ouvindo essas coisas mais. É a intolerância da tolerância. O mundo que tolera tudo, só não tolera a verdade. Pode tudo, menos aquilo que é certo. Vale tudo, menos aquilo que é moral. Vale toda a religião, menos dizer que o cristianismo é a verdade. Haverá tempo. Paulo está dizendo, cuidado. Eles não vão suportar essa doutrina mais. Entende a importância do discipulado? A importância da palavra, do ensino, da doutrina? Porque haverá tempo que não vai suportar essa doutrina. E se eu não sei qual que é a doutrina certa, num mundo que nem sequer aceita a doutrina, eu posso abraçar uma doutrina errada. E tudo vai pelo ralo. Paulo continua dizendo, além de não suportar a doutrina, o que eles farão é se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Olha que surpreendente. Paulo está dizendo, olha, a verdade de Deus ou a doutrina sã não vai ser suportada, mas ela vai ser substituída. Ok? Porque sem esse ensino, o mundo não vai ficar. O mundo só vai substituí-lo. Por qual versão? Versão de mestres que me cercam e que me ensinam, segundo minhas cobiças. Segundo a coceirinha do meu ouvido para as coisinhas boas que eu quero ouvir. Me estranha hoje no mundo como cada vez mais pastores ou pregadores se parecem coaches e treinadores parecem pastores. Parece que essa linha muito clara entre pregar a palavra, ela já foi deturpada. E você não sabe, isso é um pregador ou isso é um coach? Isso é um pregador ou isso é um influencer digital? Ele está pregando a Bíblia ou ele está vendendo um curso? Eu não sei mais. Essa linha já foi cruzada em alguma medida na nossa geração. E Paulo está dizendo, eles vão se cercar de mestres segundo suas próprias cobiças, para falar aquilo que o seu ouvidinho está coçando para ouvir. A verdade de Deus sendo substituída, os pregadores sendo trocados.
E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, e talvez seja tão urgente hoje. Nós precisamos da fidelidade à palavra, porque a palavra é um meio excelente, perfeito de Deus para dirigir, orientar, governar a sua igreja. Irmãos, nós não precisamos de pastores que sejam CEOs de empresa. Nós não precisamos de pregadores que sejam coaches. Nós não precisamos de pregadores que sejam grandes psicólogos. Nós precisamos de homens de Deus que preguem a palavra de Deus. Esse é o ponto. É isso que a igreja precisa. Muita coisa pode servir, ter proveito nas outras esferas da nossa vida. Mas a única coisa que alimenta o povo de Deus é a palavra. E só ela. Mais nada. Em último lugar, Paulo diz: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, versículo 4. Se entregando às fábulas, aos mitos, às ideias arranjadas, com pitadinhas de religiosidade que se tem pregado por aí. Quando você ouvir alguém, seja pastor, não seja pastor, ensinando uma baboseira que não se conforma com a palavra de Deus, irmão, olhe para isso e diga: isso é uma heresia. É errado. Isso não é a verdade de Deus. Não é a verdade de Deus. E se não é a verdade de Deus, é mentira. E se é mentira, o pai da mentira é um só. Só um. Paulo está dizendo: olha, cuidado, Timóteo. Prega a palavra, corrige, exorta. Porque eles vão se recusar a ouvir a verdade, preferindo fábulas. Irmãos, entenda, o mundo de pecado é um mundo que prefere mentira do que a verdade. Porque a verdade é como uma luz que descortina as obras más do nosso coração, como Paulo diz em outro lugar. Todas as vezes que somos confrontados com a verdade revela quem nós somos e as coisas más que nós fazemos. Por isso a mentira é sempre preferida. Guarde isso no seu coração. O chamado discipulado e do ensino da palavra de Deus dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, com as pessoas que se convertem, que você pode acompanhar, na sua igreja, no púlpito, precisa ser um chamado solene. Além disso, essa tarefa precisa ser uma tarefa fincada, enraizada na palavra de Deus. Quer discipular seus filhos? Lê a Bíblia. Quer falar de Jesus para um colega no trabalho? Lê a Bíblia. Quer ensinar alguém a conhecer a verdade de Deus? Leia a Bíblia com ele, por ele. Leia a palavra, conheça a palavra, prega a palavra, repreenda pela palavra. E em terceiro lugar, saiba que essa tarefa é sempre e sempre será, até o dia de Cristo, uma tarefa urgente. Vamos orar? Feche seus olhos, peça ao Senhor para que nos dê graça, em nome de Jesus. Senhor, que tarefa solene, que tarefa clara e que tarefa urgente nós temos diante de nós. Pregar a palavra, ensinar a verdade. Ó Deus, e que desafio, porque nós somos desafiados pelo Senhor a ensinar a verdade em um mundo de mentiras. Mais do que um mundo de mentiras, um mundo que ama a mentira. Senhor, tem misericórdia de nós, mas nos revista de encorajamento no Espírito Santo, de ousadia para proclamarmos a verdade do Senhor, estando sempre prontos, quer seja tempo ou fora de tempo, a pregar, corrigir, exortar, encorajar na verdade do Senhor, sabendo que a palavra é tua, o Senhor é o dono dela, o Senhor é que transforma corações, o Senhor é que molda vidas. Nós fazemos tudo isso para a glória e louvor do teu santo nome. Capacita-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Vamos cantar um louvor final? Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar essa última canção.